Café com Lojistas do Cine Lojas Porto Alegre. Hoje o palestrante é o Rafael Weinberg, sócio-diretor da Rainha das Noivas, que vai falar sobre ponto de vendas. O que mudou dos últimos anos para cá nessa relação do ponto de vendas, principalmente com a questão da internet? Olha, na realidade o principal alavancador de mudança é a questão da informação, né? Como o consumidor hoje ele está muito mais informado, ele tem o acesso e o poder da compra a um clique do mouse, as lojas, tanto as físicas quanto as virtuais, elas têm que estar mais preparadas. Então isso acelera a velocidade de mudança para a gente oferecer uma melhor experiência para o cliente. Os especialistas da área, eles comentam muito que muito mais importante do que oferecer os produtos é oferecer uma experiência diferente para o consumidor. Porque se é simplesmente produto, a pessoa vai, compra na internet, é muito mais fácil, muito mais rápido. Então a loja ela tem que oferecer uma experiência diferenciada para atrair o consumidor e para fazer com que ele deseje os produtos. Perfeito, na realidade o produto está cada vez mais comoditizado, porque a gente consegue pela internet encontrar produtos e aí o lojista tem que trabalhar cada vez mais a experiência no ponto de venda. Lembrando que a experiência também faz parte a segmentação e o mix de produto que tu tem na loja. Então, por mais que o produto seja comoditizado, aquele conjunto de produtos que tu consegue fazer uma boa exposição, uma boa percepção de valor pro consumidor, ele vai levar isso como um ponto positivo no momento que ele efetuar uma compra. E quais são as ferramentas que o lojista possui para agregar ao ponto de venda? Olha, eu acredito que a principal ferramenta é a capacitação. É muito treinamento, é o preparo da equipe no ponto de venda, tanto na parte da técnica de venda quanto na parte de exposição, de vitrinismo. Claro que aí a gente entra também em alguns elementos mais básicos, como a iluminação, tinta, cores, né? Tudo que puder transformar o ponto de venda, né? O cuidado com a limpeza, com a fachada, com o ambiente, parecem coisas óbvias, mas a gente sabe que esse cuidado do dia a dia reflete numa boa experiência para o cliente. Essa relação entre o lojista, a loja e a internet, eu estava olhando esses dias aquela propaganda do Buscapé, em que o guri pega e puxa o tablet e aí ele já olha, não, mas aqui o preço está diferente, aqui assim. O que muda para o lojista essa informação que o consumidor adquire, principalmente com a internet? Olha, esse é o grande desafio, né? A internet, a gente tem uma questão principalmente de multicanais, e a questão do multicanal ela é um pouco conflituosa em certos momentos, porque ao mesmo tempo que na internet consegue oferecer um produto com preço mais acessível por ter uma margem menor, e na loja a gente tem que trabalhar com outra margem em função de custos de estrutura, de pessoal, de aluguel. O conflito de tu vender o mesmo produto com a mesma marca, com preços diferentes, eu diria que é o principal cuidado que tem que ter na hora de montar uma estratégia online e offline. Para o consumidor não interessa, é tudo a mesma coisa, né? Tá certo, Rafael, obrigado pela entrevista e uma boa palestra aqui hoje. Obrigado. Café com Lojistas Cine Lojas Porto Alegre. Converso agora com o presidente Paulo Cruz, recebendo aqui seus convidados para um evento muito importante que ele fala sobre o ponto de venda, a importância de priorizar e capacitar os seus lojistas para melhor atender o consumidor. Todo mundo fala em crise, né? Nós não falamos em crise, nós estamos em trabalho. E aqui o pessoal vem para aprender um pouco mais o que se pode fazer para se diferenciar em relação aos outros, que é o que é a grande necessidade que nós temos que fazer hoje. Atender bem o cliente, surpreender o cliente, para que a gente possa mantê-lo e fazer as suas vendas. Quem fizer isso, consegue se manter. Fora disso, a coisa complica. O que a gente pode fazer para conseguir chamar o consumidor para a loja? Bom, é importante que tenha mercadoria de produtos diferenciados, que tenha bom atendimento e que esteja sempre atento às coisas que se modificam no varejo e tratar muito bem o cliente. O cliente quer ser bem tratado, ter produtos de qualidade, não é só preço. Muitas pessoas, numa época de crise, baixam o preço. Não é o preço que chama o cliente, é o atendimento como um todo, é o global, é o atendimento à loja física como está, hoje os multicanais, é um atendimento, um entendimento, conseguir falar e entender o seu cliente. Isso é que é importante. A gente vê as pessoas falando muito sobre a internet, a questão das lojas online em relação ao ponto de venda, mas as lojas online também são um recurso importante. Pode existir essa sincronia entre o ponto de venda e as lojas online, até porque as oportunidades são as mesmas. Enquanto a pessoa está navegando e ela passa pela loja online, a pessoa também está caminhando pela rua e ela passa pelo ponto de venda. Não, hoje em dia nós temos até sistemas de que a loja
pode ser disponibilizado online. A pessoa pode olhar dentro da loja os produtos que tem. E isso, há um tempo atrás, por exemplo, quando surgiu falava-se que a loja física ia morrer. Não, a loja física não vai morrer. Ela se junta com o Omnichannel e junto elas fazem um trabalho. Então a comunicação pode ser aí muito importante. E o consumidor está atento para isso. Porque hoje as gerações que vêm crescendo, elas desde pequenas elas sabem interagir. Então isso que vai modificar. As pessoas mais velhas, por exemplo, têm mais dificuldade. Mas hoje o jovem nenhum faz compra sem consultar os preços ou sem consultar a mercadoria pela internet. Como é que está a preparação para os eventos de 2015? Bom, nós temos agora, dia 8, 9 e 10 de julho, a Febravar, que é uma feira bastante importante no Barra Shopping Sul e que nós traremos muita coisa em termos de inovação e tecnologia e palestras junto com o Congresso Brasileiro do Varejo, e isso será um evento muito importante do Cindy Lojas, que nós estamos nos preparando muito bem e esperamos 6.000 pessoas e várias lojistas do Brasil inteiro. Bem, Paulo, obrigado pela entrevista e um bom evento. Ok, muito obrigado. Bom dia para vocês. Alcione Piva, vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, participando dessa palestra hoje que fala de ponto de venda. Piva, da tua experiência aí, qual é a importância de priorizar o ponto de venda e de capacitar os seus lojistas para melhor atender o consumidor? Bom, estar preparado para receber o consumidor sempre é muito importante, né? Ter um ponto de venda bem organizado, com layout bacana, que o consumidor possa entrar e conhecer a loja, que ele ande e veja os produtos bem expostos, né? Isso é um diferencial muito grande para os lojistas, né? A gente precisa cuidar do ponto de venda como a gente cuida da casa da gente. A gente sempre diz lá nas empresas que a gente administra que se não tiver bem organizado o ponto de venda, o consumidor pensa que aquele negócio não é para ele. Ele quer se sentir em casa quando ele entra numa loja para comprar um produto. Independente do tipo de produto que for, se for um cosmético, se for um material de construção, se for uma roupa, né? Ele tem que se sentir confortável. A iluminação tem que estar adequada, a circulação tem que estar adequada para ele. Então, o ponto de venda, sem dúvida, é muito importante, porque é ali que o cliente, vamos dizer assim, ele consegue tocar na mercadoria, ele consegue perceber se o produto tem qualidade ou não. O ponto de venda é o diferencial para que a gente possa ter um bom consumidor comprando bem e satisfeito. E a questão do vitrinismo, como é que o lojista faz para atrair aquele consumidor que está passando, para fazer com que ele deseje comprar os produtos na loja? A vitrine também é um outro ponto muito importante, que a primeira impressão que o consumidor tem é quando ele passa na frente da loja. Se a vitrine está bem organizada, ele tem vontade de entrar naquela loja. E aí o conjunto da exposição interna ela é muito importante, porque o consumidor se sinta à vontade, né? Então a vitrine ela é um dos fatores de atração do consumidor para dentro da loja. E a questão, assim, com todas essas viagens para a NRF, o que a gente pode fazer para unir o ponto de venda com a internet, fazer com que eles tenham uma sincronia? A gente tem que cuidar muito no ponto de venda da internet para que as imagens, ou seja, assim, a impressão que o consumidor tenha seja a mesma, tanto na internet como dentro do ponto de venda, né? Por isso, como eu falei antes, o ponto de venda tem que estar muito bem organizado. Não pode mostrar uma coisa na internet e o consumidor chegar na loja e ver outra coisa diferente, né? Então essa conexão ela é importante. A internet ajuda o cliente a definir qual loja que ele vai e aí pela internet ele consegue ver se aquele produto que ele está procurando é o que ele precisa. Quando ele chega na loja, ele tem que encontrar aquele produto daquele jeito que ele está imaginando, que ele está vendo na internet também. Então essa conexão ela é fundamental e ela tem que estar dizendo a mesma verdade tanto na internet como no ponto de venda. Obrigado, Piva. Eu que agradeço.